Dente. Aí, agora sim. Então, oficialmente quero desejar boa tarde a todos. Quero agradecer pela presença de cada um de vocês que está aqui assistindo a nossa convidada de hoje. Quero dizer que, em nome dos professores da periodontia da Federal do Paraná, é uma alegria muito grande a gente ter uma convidada como a professora Lívia Finotti. Então, a gente veio fazendo agora, Lívia, uma sequência de ciências básicas aplicadas a pério. Então, a gente falou um pouquinho de imuno, a gente vai falar na semana que vem sobre micro, e a genética é aí uma área básica da periodontia que talvez seja subutilizada. Todo mundo fala realmente da genética, mas a gente vê uma polarização bem grande nessa parte de microimuno, e é muito gostoso ouvir alguém com a expertise que você tem. Vai ser com certeza um prazer ouvir você falar, já ouvi em outras ocasiões, ouvir você falar sobre genética império e sobre as tecnologias na genética que estão sendo desenvolvidas. Então, da parte pessoal, eu conheço a Lívia desde 2010, foi quando eu fui para Araraquara, então já 10 anos. Lívia sempre foi uma estudante exemplar, a gente ficava no mesmo prédio, porque ela fazia genética, eu fazia patologia, além de uma excelente violeira, ela tocava violão e é uma pessoa fenomenal. Então, gosto muito da parte pessoal da Lívia e profissional também. Ela fez. Eu estava no doutorado quando ela estava entrando no mestrado, e ela seguiu aí mestrado e doutorado lá em Araraquara. E depois ela foi para os Estados Unidos para fazer o doutorado sanduíche, né, Lívia? E a partir daí eu vou deixar a Livinha contar um pouquinho da história dela e por que ela chegou na genética, e aí ela faz a introdução aí do jeito que ela achar melhor. Muito obrigado, tá, Livinha? Estou muito feliz de você estar aqui. Eu que agradeço, estou muito feliz com o seu convite. Já era para ter acontecido isso antes, infelizmente não deu, por questões de agenda mesmo. Mas eu fiquei muito feliz quando você me convidou de novo, porque eu queria muito que tivesse dado certo da primeira vez. Então, assim, eu espero que vocês gostem muito. Eu sei que é um tema meio maçante, tipo, não é uma coisa que você consegue, é meio abstrato, você não consegue pegar, você não consegue ver, mas depois que você entende a lógica, é fascinante, assim, eu sou fascinada. Porque quando eu comecei em genética, na verdade, eu fiz iniciação científica em prótese removível em parte de materiais dentários, que não tinha nada a ver. E aí, só que eu gostava de pério, então eu fui para pério. E a única vaga que tinha disponível na pério era com a professora Raquel da genética. E foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque assim, eu não sabia nada, ela me ajudou do zero, assim, me ensinou muita coisa. E aí, quando eu peguei gosto, as coisas foram só melhorando e, assim, acho que tudo que eu tenho na minha vida eu devo a esse caminho que eu trilhei. Então, assim, eu estou muito feliz de poder dividir isso com vocês e tentar fazer que seja um tema menos maçante, assim, tipo uma coisa que dê para todo mundo entender, porque é realmente muito interessante. Uhum. E aí você foi para fazer o sanduíche Cookname aí na Filadélfia, né? Conta um pouquinho aí dessa sua experiência, só para eles entenderem sua experiência internacional. Sim, eu queria muito fazer o sanduíche, na verdade, na época nem importava onde, eu queria mesmo era ter essa experiência. E aí, olhando as publicações parecidas com a minha, quando eu defendi o mestrado, a gente viu que as publicações dele tinham alguma coisa em comum com as nossas, e aí a professora Márcia Maier, de São Paulo, até sugeriu. Aí eu entrei em contato com ele e fui muito abençoada, porque eu mandei um e-mail para ele, tipo, 11 horas da manhã, e ele me respondeu dali uma hora falando que eu podia vir, se eu só precisava, ele não podia, na época ele não podia me dar uma bolsa, mas se eu tivesse uma bolsa do meu país, ele poderia pagar os reagentes e a pesquisa, e era tudo que eu precisava na época. Então eu vou. Aí foi em 2014, tá? 6 anos atrás, tinha bolsa sobrando da CAPES para doutorado de sanduíche.
Então, você só precisava ter alguém que te aceitasse e fazer toda a burocracia, mas era bem mais simples do que hoje em dia. E aí eu vim para ficar um ano, gostei muito, me apaixonei mais ainda por pesquisa, porque, na verdade, quando eu entrei no mestrado, o meu foco era a aula mesmo, eu queria ensinar. Mas aí, conforme eu fui entrando na pesquisa, eu fui gostando muito. E aí, quando eu vim para o sanduíche aqui, eu gostei mais ainda. Eu já gostava no Brasil, mas aí aqui eu gostei mais ainda. Não por nada, eu acho que é o que eu sempre falo. Eu acho que os laboratórios daqui não deixam nada, os laboratórios do Brasil não deixam nada a dever para os laboratórios daqui. A diferença é rapidez, é porque você pede uma coisa hoje, chega amanhã, porque os fornecedores estão aqui, mas em termos de estrutura, pelo menos eu falo por Araraquara, eu não sei de outras faculdades, mas a estrutura de Araraquara é uma estrutura maravilhosa, assim, em termos de pesquisa, eles são muito bons, eles têm uma estrutura muito boa, tenho muito orgulho de ter começado lá, porque eu acho que eu realmente aprendi muito. A única diferença daqui é que as coisas andam mais rápido, pela facilidade da gente ter reposição de tudo muito rápido. Às vezes aí no Brasil você pede um kit de ELISA, demora um mês para chegar, e aqui você pede um kit de ELISA, Muito demora. mais. Eles vêm daí, né? A maioria vem, os que não Sim. vêm da China, né? Mas a maioria vem daí mesmo. Olivia, o que você está fazendo hoje? Conta pra gente aí. Você trabalhou, fez esse um ano aí com o Kinane, depois hoje você trabalha no Children's Hospital. Conta um pouquinho como que foi para chegar É, aí. quando eu no meu doutorado de sanduíche, eu vim com a minha pesquisa do Brasil e eles acrescentaram muito, porque a gente veio com a intenção de fazer uma técnica e eles apresentaram uma outra técnica para nós que responderia muito melhor a nossa pergunta e acrescentou muito no trabalho, que é o CRISPR, que a gente vai falar sobre isso hoje. E aí, quando eu voltei para trabalhar com eles me propuseram, ao invés de continuar com o CRISPR, trabalhar com epigenética, que era uma coisa assim, completamente nova para mim. Aí eu falei, bom, tudo bem, vamos aceitar o desafio. Então, no meu pós-doc, eu trabalhei mais com a parte de epigenética, eu deixei o CRISPR um pouquinho de lado. Eu ajudava alguns projetos do laboratório que tinham CRISPR, mas o meu projeto principal era com epigenética. E Uhum. aí, acho que eu fiquei 2 anos, 2016, 2017. Dois anos, há praticamente 2 anos lá trabalhando com isso. Primeiro como pós-doc, depois eles me passaram para researcher. Mas, nesse meio tempo, o Kinani, que era meu orientador e era diretor da faculdade, ele saiu, ele abdicou do cargo. E aí ele não sabia para onde ele ia e tal. Então, na verdade, ele era meu chefe. Então, eu não sabia se eu ia para onde ele ia, eu não sabia se ele ia para algum lugar que eu não podia ir. Tipo, a gente ficou meio perdida. Só que ele anunciou isso, tipo, em julho e ele ia sair em dezembro. Aí, em outubro, uma amiga minha que trabalha no Children's Hospital falou que tinha aberto. Ela nem sabia o que estava se passando, mas ela me falou que tinha aberto uma vaga para quem trabalhava com CRISPR, que um cara que trabalhava aqui tinha voltado para o país dele, se eu estava interessada. Eu falei, nossa, eu tô muito, porque nessa transição a gente fica meio perdida. E aí Uhum. deu tudo certo, eu vim para cá. Fiquei meio na dúvida, porque assim, meio que eu abandonei a odonto, né? Tipo, a parte de pesquisa em odonto. Mas não deixa de ser uma pesquisa maravilhosa e que eu posso usar muito o que eu aprendi durante todos esses anos, que é edição. Aí eu voltei a focar em edição gênica mesmo, em CRISPR, e estou descobrindo muitas coisas novas de CRISPR, porque a gente acha que, quando eu fiquei sabendo do CRISPR, eu achei que era o auge. Mas nunca é o Uhum. auge, né? Sempre melhora e é muito fascinante esse mundo, porque você sempre está aprendendo. Livinha, muito legal. Na verdade, fiz questão de ter essa introdução para que os nossos ouvintes saibam que a gente está falando com alguém que usa no seu dia a dia a técnica, né? Sim, Então, não é uma coisa lá tão longe como muita gente pode achar, é uma coisa que é realidade, sim. é, e você tem todo o conhecimento, a expertise e a técnica para dividir com a gente. Então, enfim, essa foi a parte introdutória. Daí agora, se você quiser
compartilhar sua tela e iniciar a parte de apresentação, fique à vontade. Eu vou só combinar com você como que você prefere. Você prefere perguntas ao final ou ou a gente pode ir te interrompendo? Pode me interromper e também eu dividia as aulas. É óbvio que um tópico tem relação com o outro, mas eu dividi mais ou menos em alguns tópicos. No fim de cada tópico, eu pretendo perguntar se ficou alguma dúvida desse tópico, para a gente não ir para o próximo com a dúvida do anterior. Mas mesmo assim, se durante o tópico tiver alguma dúvida que vocês tenham, eu não me incomodo de jeito nenhum. Perfeito. Então, só para esclarecer para quem não é familiarizado com o Teams, você pode ou levantar a sua mãozinha, então tem uma mãozinha ali dentro da barra de opções, ali onde você tem abrir a câmera, o microfone, você deve ter uma mãozinha também que diz levante a mão. Você pode clicar ali, levanta a mão, aí quando a professora abrir para perguntas, eu vou chamar você, e aí você abre o microfone e pode falar. Para algumas pessoas não aparece essa opção levantar a mãozinha. Aí, quando a professora perguntar se alguém tem uma dúvida, você pode simplesmente abrir o microfone e fazer a sua pergunta, tá bom? E uma terceira opção, para aqueles que são tímidos, não querem abrir o microfone, aí é só para quem está no Teams via o FPR, né? Você pode ir para o chat da reunião e escrever ali a sua pergunta. Eu quero fazer uma pergunta, não estou no Teams da UFPR, manda um direct pelo Instagram do @PeriUFPR, que eu leio e faço a pergunta. Então, opções para perguntar tem bastante. Ninguém pode sair daqui dizendo que tinha pergunta que não teve como ser respondida, tá bom, pessoal? E não precisa ser tímida, porque eu sou tímida também, mas assim, não precisa porque não tem problema nenhum. Pode fazer a pergunta que eu vou ficar mais do que feliz de responder. E se eu não souber, eu falo que eu não sei e vou procurar a resposta. Perfeito, Livinha. Pode ficar à vontade, tá? Eu vou desligar minha câmera agora para deixar você bem à vontade. Tá bom. Eu só queria fazer um comentário aqui, que o João Paulo foi, logo que eu comecei meu mestrado, que eu vou mostrar os artigos e tal, ele foi a pessoa que me ensinou, sentou comigo e me ensinou a fazer estatística, que depois eu vim a fazer estatística de muitos trabalhos. Então, assim, eu devo muito a ele, principalmente em relação à estatística, então acho que, assim, todos os seus alunos são muito sortudos e abençoados de ter você como professor, porque há muitos anos atrás ele não tinha obrigação nenhuma de me ajudar, ele me ajudou porque ele gosta de ajudar e ele se sente bem ensinando. Então, assim, eu quero fazer esse agradecimento público, porque eu nunca esqueço disso. Que querida, muito obrigado. Obrigado. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela, certo? Bem. Foi? Foi, Livinha, estamos vendo. Uhum. Então, tá bom. Então, vamos lá. Como meu nome é Lívia Sertori Finotti, eu mais uma vez agradeço pelo convite. Aqui está um pouquinho da minha trajetória, que a gente já falou. Então, eu fiz a graduação em odontologia, mestrado e doutorado na área de concentração em periodontia, tudo na Unesp de Araraquara. Morei 10 anos lá, foram muitos anos. E no meio disso eu fiz o doutorado de sanduíche aqui, aqui na Filadélfia, né? Aí quando eu terminei o doutorado de sanduíche, eu voltei para o Brasil, finalizei minha tese e voltei para cá e fiz meu pós-doutorado. E hoje eu trabalho no Children's Hospital como Research Associate e basicamente é isso. Então, hoje a gente vai conversar sobre modificação gênica e epigenética. A primeira coisa uma pergunta antes de eu estudar sobre isso, eu sempre me perguntava. Só uma pergunta, quando eu mexo o mouse, vocês veem ou não? Sim, Livinha, conseguimos ver. Uhum. Toda a sua tela a gente consegue ver. Então tá bom. Incluindo seus movimentos. Então tá. Então, quando a gente tem uma célula pluripotente, uma célula tronco do neném, como que ela
como que ela vai se diferenciar, ou por que que ela vai se diferenciar em uma célula neural, ou um adipócito, ou uma célula hematopoética, ou uma miócito, seja qual for o tipo celular. Por que que uma célula pluripotente se diferencia em específicos diferentes tipos de célula? Qual que é a razão para isso? Ela poderia ser pluripotente para sempre, ou ela poderia se diferenciar em só um tipo de célula. Então, assim, o que que faz, o que que leva a essa diferenciação? Aí, para entender o que que leva a essa diferenciação, a gente tem o dogma central da biologia molecular. Para tudo que a gente vai trabalhar em biologia molecular, a gente tem que entender esse dogma central. É a coisa mais básica de biologia molecular. Então, vou ir bem devagar e se ficar alguma dúvida, vocês podem me interromper. Então, a gente tem, primeiro, a estrutura de DNA, que é uma dupla fita com as bases nitrogenadas aqui que a gente tem. O DNA, ele passa por um processo de transcrição, formando assim o RNA, que é uma fita simples. E esse RNA passa por um processo de translação, formando a tradução, formando a proteína. Aqui está errado, é tradução. A tradução formando a proteína, certo? Então, exatamente o que leva uma célula indiferenciada a se diferenciar em determinado tipo celular é justamente esse processo. Quais fatores vão dizer para o DNA qual a parte dele que tem que se transcrever para formar a proteína. Então, isso é basicamente o dogma central. Esse processo todo se leva à formação de proteínas ou de RNA mensageiro que vão dar essa informação para a célula do que ela vai se transformar. Tentando deixar isso em termos mais simples, a gente tem o seguinte: o DNA, vamos comparar como se ele fosse um livro de receita, tá? Aí, no livro de receita, a gente tem 1 milhão de receitas, tem muitas receitas, muitas informações lá. Só que você não quer fazer todas essas receitas. Você fala, hoje eu tô com vontade de fazer bolo. Então, você pega a página desse livro e destaca ela com a receita do bolo. As outras receitas ficam lá em stand-by. Outro dia você pode fazer. Isso seria o correspondente ao RNA, tá? Que é uma parte desse DNA, né? Seria uma informação que a gente pega desse DNA e transcreve numa informação mais simples. Bom, uma vez que a receita está na nossa mão, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o bolo, que seria a proteína, certo? Então, basicamente, o dogma da biologia molecular é esse: a produção da proteína pelo DNA se dá dessa forma. Então, a gente tem muita informação no DNA, o DNA ele é gigantesco, ele tem muita informação lá, e nem sempre todas essas informações são usadas, elas são utilizadas na hora ou da forma que o nosso organismo necessita, que seria essa receita de bolo que vai levar ao funcionamento do organismo. Ficou clara essa comparação? Sim, para mim, sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Basicamente, o que que a gente pode fazer? A gente pode mudar a sequência vamos supor aqui, eu posso pegar uma receita, ou eu posso pegar outra receita. Posso pegar uma receita de bolo, ou eu posso pegar uma receita de salgadinho. E aí é nisso que mora a explicação do porquê a gente tem a diferenciação em vários tipos celulares. Se eu pegar uma receita de uma coisa, ele vai fazer o que eu quero. Se eu pegar uma receita de outro alimento que eu quero, é outro. E com a célula é a mesma coisa. O DNA tem informação para produzir qualquer tipo celular, independente do tipo celular que a gente quer, ele vai fazer a transcrição do RNA
e a produção das proteínas que caracterizam aquela célula. Nesse momento, então, a gente vai falar o quê? De alterações na sequência do DNA, tá? Que vão acarretar podem acarretar nesse processo de produção de RNA e proteína. O principal mecanismo de alteração de DNA hoje utilizado é o CRISPR. O que é o CRISPR? CRISPR é uma alteração genética que você pode fazer no DNA através de uma combinação de uma sequência guia com uma enzima que tem a capacidade de cortar esse DNA. Parece difícil, mas a gente vai entrar em detalhes, não vai ficar tão difícil, já já a gente vai ver a aplicação disso, tá? Então, vamos lá, entrando no CRISPR. Eu vou explicar para vocês direitinho todo esse processo aqui, mas tentando colocar isso na prática. Basicamente, o que é? Aqui a gente tem a gente teria uma sequência de DNA, certo? Que seria esse azul. O Cas9 é uma enzima que ela tem a capacidade de clivar o DNA, de cortar ele. Só que assim, se a gente colocar a Cas9 dentro da célula, ela fica perdida, ela não sabe onde exatamente ela vai cortar. Então, o que foi feito? Um grupo do Zeng, desse último autor aqui, em 2014, eles associaram essa enzima, Cas9, com uma sequência, que essa sequência, ela vai se ligar, essa sequência chama RNA guia. Essa sequência, ela vai se ligar numa região específica, onde você quer clivar esse DNA. Então, uma vez que você tem essa sequência ligada à região que você quer cortar do DNA, a enzima vai reconhecer essa ligação e vai vir aqui e vai cortar. Esse é o complexo guia e Cas9, certo? Tudo certo até aqui? Tudo certo. Pessoal, se alguém tiver dúvida, pode abrir o microfone e dizer, pode repetir, por favor? Sim. Por enquanto, podemos ir. Uhum. Sim, com certeza, pode pedir para eu repetir, não tem problema nenhum. Então, essa introdução bem básica do que é o CRISPR. Agora, vamos mostrar uma aplicação desse CRISPR com doença periodontal, tá bom? Então, vou mostrar para vocês como que eu cheguei a utilizar essa técnica do CRISPR na minha pesquisa de doença periodontal. Bom, esse artigo que a gente publicou, que foi fruto do meu doutorado sanduíche, a gente demonstrou pela primeira vez o uso do CRISPR-Cas9 na edição do gene da interleucina 8. E a gente testou a funcionalidade de diferentes haplótipos. Parece que eu estou falando inglês, mas eu não estou. Vamos lá, que vai ficar simples. Aqui. Então, primeiro, o que é interleucina 8? A interleucina 8 é uma quimiocina pró-inflamatória, secretada localmente, e ela induz extravasamento de neutrófilo do sangue periférico para o sítio afetado pela doença periodontal. Então, normalmente, a gente tem bastante neutrófilo em sítios afetados com doença periodontal. E esses neutrófilos, eles vêm, na maior parte, atraídos pela interleucina 8, que é secretada localmente no sítio. No entanto, a literatura científica se mostra conflitante em relação aos níveis de interleucina 8, porque isso também é uma coisa bem importante. Na minha defesa de doutorado, é só um parênteses aqui, eu falei que pacientes com doença periodontal, eles tinham níveis mais elevados de interleucina 8, porque se a interleucina 8 é uma quimiocina pró-inflamatória e a doença periodontal é uma doença inflamatória, a lógica é que interleucina 8 os níveis dela são maiores em pacientes com doença periodontal. E a professora Márcia Maier, que foi minha banca no doutorado, no mestrado, falou que eu não poderia falar isso. E aí eu entrei em crise, eu falei, gente, então eu não sei de nada, porque assim, para mim isso era muito lógico.
E aí eu fui atrás de ver, porque eu queria provar que ela estava errada depois que eu saí da minha defesa. E aí, no fim, a gente escreveu uma revisão sistemática para eu provar que ela estava errada e ela estava certa. Os níveis, eles realmente variam bastante. Depois, no final da aula, se tiver tempo, eu posso entrar em detalhes dessa revisão sistemática para vocês e do que a gente encontrou. Mas é importante a gente saber que agora, nesse momento, que os níveis de interleucinoide são bem conflitantes em indivíduos afetados pela doença periodontal. Olivinha, deixa eu te Oi. perguntar uma coisa. Sim. Se tiver cedo ainda dentro da sua sequência, você me avisa e avisa que vai responder depois, tá? Mas é só porque eu achei interessante essa sua fala e foi uma pergunta que eu tive quando eu estava lendo esse artigo de vocês. Uhum. Porque uma das falas que vocês têm no artigo é justamente isso, que vocês tentam justificar por que o trabalho clínico de vocês não teve nível superior, ou não lembro se era de vocês o trabalho, mas vocês tentam justificar que um dos trabalhos clínicos não teve nível superior de interleucina 8 na periodontite em relação ao controle. Uhum. Existe uma possibilidade da gente ter, por exemplo, por causa de diferentes polimorfismos, por exemplo, você ter a mesma proteína, só que com aminoácidos diferentes, ou seja, na hora você tem um polimorfismo, que daí você tem uma sequência diferente no RNA, e depois na expressão proteica você tem a substituição de um aminoácido, por exemplo, e isso faz com que a proteína tenha um fenótipo, ou seja, tem uma resposta biológica diferente, mesmo em quantidades iguais? Sim, isso é uma das perguntas que a gente fez. A gente ainda não tem essa resposta, porque precisaria fazer um estudo de morfologia de proteína. Então, assim, isso seria um outro estudo, mas é uma das hipóteses. Isso pode acontecer. Em relação a isso que eu estou falando, o que eu falei em relação a independente de genética, João, o que a gente viu por exemplo, na minha cabeça, no meu entendimento, um paciente com doença periodontal, com certeza ele tinha mais interleucina 8 do que um paciente sem doença periodontal, por causa da inflamação. Quando a gente foi ver os trabalhos, muitos trabalhos viam o contrário. E aí eu fiquei louca, eu falei, gente, mas por quê? Não faz sentido. Aí a gente foi, pesquisou, e a gente conseguiu chegar numa explicação lógica. Que pode até ser que daqui a um tempo não seja mais lógica, porque pesquisa sempre é assim, né? Sempre vai evoluindo. Mas a explicação que a gente encontrou foi o seguinte: a interleucina 8, ela é realmente mais expressa em pacientes com doença periodontal. O que acontece? Quando você vai detectar ela, quando a proteína já está formada e você vai detectar por ELISA, porque a maioria desses trabalhos utilizam ELISA para detectar proteína, aí não, a interleucina 8 não está mais lá. Por quê? Porque a Porphyromonas gingivalis, que é a bactéria mais presente em sucos de pacientes com doença periodontal, ela tem um componente que destrói, chama gingipan. Então, esse componente que dá Porphyromonas gingivalis mata, ele destrói a interleucina 8. Então, a interleucina 8 ela é mais expressa e, a princípio, ela está lá, mas não dá tempo de detectar, a gente não consegue detectar por ELISA. Então, quando você vê expressão gênica em pacientes com e sem doença periodontal, vou até voltar aqui, ó. Quando você vê expressão gênica, que seria essa parte do RNA, você vê muito mais expressão de interleucina 8 em pacientes com doença periodontal do que em pacientes sem doença periodontal. Uma vez que você vai ver proteína através de ELISA, você não consegue ter essa mesma detecção. Por quê? Porque essa proteína já está degradada. Perfeito. Muito Mas, legal mas, e entendido. mas, assim, isso só fez sentido para a gente depois de um ano lendo e pesquisando, porque, assim, para mim não fazia sentido algum não ter mais a proteína interleucina 8.
Mas, enfim, agora tudo faz sentido. Depois Certo. que a gente foi, pesquisou e procurou uma resposta, a gente conseguiu achar um sentido para a coisa. Perfeito. Obrigado, Livinha. Imagina. Enfim, onde paramos? Tá, interleucina 8, beleza. Então, voltando aqui para a parte genética. Minha orientadora do mestrado, do doutorado, antes de eu trabalhar com ela, acho que no doutorado dela, ela avaliou mais de 500 pacientes com e sem doença periodontal. E ela genotipou esses pacientes, ela viu alguns SNPs, que são algumas. A gente não pode chamar de mutação, não é o termo correto, mas para vocês entenderem, a gente chama de SNP, mas nada mais é do que uma mutação em porcentagem menor. Então, assim, ela viu que ela analisou, genotipou algumas regiões do gene da interleucina 8, e ela viu que os pacientes com doença periodontal, eles tinham um haplótipo muito mais presente. E o que é haplótipo, né? Haplótipo é a sequência de três ou mais SNPs, ou mutações, é a mesma coisa. Então, quando eu usar o termo haplótipo, entendam que seriam mais de 3 mutações, tá? Então, ela viu que pacientes com determinado haplótipo, eles tinham muito mais doença periodontal do que os pacientes que não tinham esse haplótipo. Então, então ela separou, né, os pacientes em 2 grupos, um grupo suscetível à doença periodontal, de acordo com o haplótipo que eles tinham, e o grupo de pacientes não suscetíveis à doença periodontal, de acordo com o haplótipo que eles tinham. E aí esse foi o primeiro trabalho do resto todo, porque aí começaram a vir muitas perguntas, né? Mas por que exatamente essas mudanças no DNA vão deixar os pacientes mais suscetíveis ou menos suscetíveis a ter a doença periodontal? Aí, o que aconteceu? A gente fez um trabalho no meu mestrado, o trabalho do meu mestrado foi ver a parte microbiológica desses pacientes. Então, a gente recontactou esses pacientes, coletou uma amostra microbiológica dos sítios deles e fizemos uma análise. A gente também fez análise clínica, análise de periodontopatógenos, né, microbiológica, e análise de interleucina 8 através de ELISA. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se alguém puder me ajudar a responder, só para a gente ter uma interação maior, pode ser até você, João. O seguinte, o que vocês esperariam? Que a gente tem mais periodontopatógenos nos pacientes suscetíveis à doença periodontal ou não suscetíveis? Na lógica, o que vocês achariam? Menos. O paciente suscetível teria menos ou o paciente suscetível teria mais? Teria mais. Exato, era exatamente a minha hipótese, exatamente a hipótese da minha orientadora. Só que aí, o que a gente encontrou? O contrário. O paciente não suscetível, ele tinha mais periodontopatógenos do que o paciente suscetível. Aí, acho que você estava comigo na hora que a gente descobriu isso. Acho que eu arregalei um olho gigantesco, porque eu falei, ela vai me matar, ela vai achar que eu troquei os grupos. Como é que a gente vai explicar isso? Mas eu tinha certeza que eu não tinha trocado os grupos. Desculpa, deixa eu interromper uma coisa. Eu tinha falado, na verdade, que é o Bruno que está falando. Oi, Bruno. Tudo bem? É o seguinte, eu acho que o paciente que é mais suscetível à doença periodontal precisa de menos bactéria para desenvolver a doença. Exato. É que assim, a princípio eu pensei o contrário. Falei, mas o paciente é suscetível, ele vai ter mais bactéria. Mas, na verdade, o que a gente encontrou foi o contrário. E aí eu fui conversar com ela desesperada. Meu Deus, tá tudo errado, minha defesa, não sei o que. Ela falou, calma, vamos pensar. E aí a gente pensou, analisou os resultados que a gente tinha de nível de interleucina 8 e parâmetros clínicos, e a gente chegou exatamente a essa conclusão, que pacientes suscetíveis, eles precisavam de menos bactéria para ter exatamente a mesma doença do que os pacientes não suscetíveis.
Então, mais uma vez, a ciência provando para nós que nem sempre o que a gente pensa que é certo. Tipo, eu pensei o contrário, ela também pensou o contrário, o Bruno pensou certo, mas assim, o Bruno tem uma inteligência elevada, né? A gente não. E aí, a partir daí, começaram mais perguntas. Então, assim, por que que esse paciente suscetível tem uma doença mais elevada, com os mesmos níveis de bactéria? E foi aí que a gente resolveu fazer em célula o CRISPR. Então, a gente resolveu simular numa linhagem de célula o que acontecia no paciente. Mesmo porque o paciente, ele não tem só um haplótipo no gene da interleucina 8. Ele tem vários outros haplótipos. Então, assim, se os pacientes, vamos supor, os pacientes são João Paulo, Bruno e eu, e a gente tem o mesmo haplótipo na interleucina 8, a gente pode ter outras variações em outras partes do DNA que também interferem nisso. Então, para ser uma coisa mais controlada, o que nós fizemos foi fazer 3 linhagens de célula através do CRISPR. Então, a gente tinha uma linhagem wild type, né, com normal, sem a mutação, e a gente gerou 2 linhagens, uma com cada haplótipo. Então, assim, tudo nessa célula e nessa célula, em termos de DNA, em termos de sequência de DNA, seria igual à célula wild type, a célula controle, exceto a parte que a gente estava editando, que a gente estava colocando lá os nossos haplótipos. Então, aí seria um ensaio bem controlado, que a diferença que a gente veria, se a gente visse alguma diferença, essa diferença estaria relacionada aos haplótipos, que foi a parte que eu fiz aqui na UPenn. Então, a primeira coisa que a gente fez para fazer essa linhagem de célula foi a seleção da sequência-alvo para os guias, né? Então, aqui, vamos supor que a gente tinha o gene da interleucina 8, aqui a gente tinha os 3 SNPs, né, constituindo o meu haplótipo, então as mutações estavam exatamente nessas posições. E aí nós selecionamos os guias que teriam que estar antes do primeiro SNP e depois do último SNP, porque eu gostaria de tirar essa região aqui. Na verdade, nem tirar, eu gostaria de modificar essa região aqui. Então, a gente selecionou um guia que iria anelar exatamente numa região antes do primeiro SNP e outro guia que iria anelar exatamente na região depois do terceiro SNP. E isso aqui seria um plasmídio com a sequência guia e com a Cas9. Então, uma vez que a sequência guia anelou no meu DNA, a Cas9 vai o quê? Cortar esse DNA. E aí, a princípio, o DNA ficaria assim, todo para cá, e essa região sairia do DNA. Tá, uma vez que ela saiu do DNA, eu tenho que colocar de volta com uma sequência aqui com os haplótipos do meu interesse. E aí a gente faz um processo que chama recombinação homóloga. Eu tinha o DNA dos meus pacientes, aí eu amplifiquei essa região, a mesma região, eu desenhei primers semelhantes, que eu amplifiquei a mesma região que eu tirei lá, mas que eu já sabia que esses pacientes tinham os haplótipos. Aí, uma vez que eu amplifiquei essa região, quando eu fiz a transfecção, eu transfectei os guias e mais essa região junto. E aí, essa região fez uma recombinação nessa parte que estava aberta, certo? Então, eu parti basicamente disso, numa região. Se a gente tirar, é que eu estou mostrando com a mão aqui. Se a gente tirar essa parte, porque aqui seriam as regiões que eu queria inserir os haplótipos, mas eles não estavam lá ainda, que eu estava trabalhando com uma célula controle. Então, eu saí de uma célula controle que não tinha os haplótipos, tirei essa região onde eu queria colocar os haplótipos e formei uma célula que
estava modificada geneticamente. Então, aqui a gente tem uma célula modificada geneticamente, com os haplótipos que eu queria. Sendo assim, eu gerei as 3 linhagens de célula de interesse. Essa aqui já era a controle, né? A célula primária, a célula que a gente começou a trabalhar. E aí, aqui as 2 células que a gente gerou com os 2 haplótipos de interesse nosso. Alguma dúvida até aqui? Não? Olivia, deixa eu só te perguntar, que célula que é essa, REC293? É uma célula epitelial de rim, mas ela é muito utilizada, porque assim, Joãozinho, na verdade, o ideal aqui seria eu usar uma célula de um fibroblasto, alguma célula específica de gengiva. O que acontece? Se não desse certo a gente fazer a edição gênica nessa etapa, eu não ia saber se era porque a célula, eu não estava conseguindo fazer essa edição na célula, ou se porque tinha alguma coisa errada com os componentes do CRISPR. Então, nesse artigo, a gente utilizou essa célula porque é a célula padrão ouro utilizada para transfecção de CRISPR. Mas não deixa, é uma célula humana endotelial embriônica de kidney. Tá, ela é linhagem, é Ela é imortalizada. linhagem. Sim, ela é linhagem. E é uma célula, assim, teoricamente bem fácil de trabalhar. Ela cresce rápido também. Então, assim, por isso que ela é considerada padrão ouro para transfecção. Se eu tivesse continuado nessa área, meu segundo passo seria tentar fazer essa mesmo approach, né, esse mesmo trabalho com outro tipo celular. Mas, enfim, não deu. Show. Obrigado. Então, vamos lá. Aí, geramos as 3 linhagens de célula que a gente queria. Aí, qual que era o próximo passo? O próximo passo era ver quanto que cada linhagem iria interferir, iria responder ao recrutamento de neutrófilo. Então, aqui a gente fez um ensaio de migração de neutrófilo. Então, a primeira coisa que a gente fez cultivou essas células, né? Então, aqui a gente tem o cultivo de cada uma e estimulou elas com poli-IC. Poli-IC, ele é um componente que atua numa via para produção de interleucina 8, tá? Então, a gente só fez o estímulo com poli-IC para a célula produzir interleucina 8. Bom, uma vez que a célula produziu interleucina 8, eu coloquei aqui, eu peguei outra placa e coloquei o sobrenadante de cada linhagem celular, mais um controle negativo, que era só meio, e mais um controle positivo, que era meio com interleucina 8 que a gente comprou. E colocamos essa membrana sobre esse sobrenadante. Sobre essa membrana, a gente colocou neutrófilo. Então, depois, aí, qual que era a ideia daí? Era ver qual a capacidade que a célula, o sobrenadante que estava embaixo, com a interleucina 8, produzida pelas linhagens celulares, ia ter de atrair esses neutrófilos. E aí, nesse ensaio de transmigração de neutrófilo, a gente viu o quê? Que quando a gente não tinha o estímulo, ou seja, tipo, na cultura celular, que a gente não estimulou, ou seja, ela não tinha interleucina 8, o recrutamento de neutrófilo foi semelhante entre todos os grupos. No grupo que a gente tinha o estímulo com poli-IC, então o sobrenadante tinha interleucina 8, o grupo suscetível, ele produziu muito mais interleucina 8 do que o grupo não suscetível. E aqui são os controles, né? O meio não atraiu nenhum neutrófilo e o meio com interleucina 8 foi o que mais atraiu. Então, o que a gente pode ver? Que o grupo com haplótipo, ele atraía mais interleucina 8 para o sítio, e sendo assim, o paciente, ele não precisava ter uma quantidade grande de bactéria para ter esse tanto de neutrófilo e ativar uma resposta imune e ter a destruição do periodonto.
Então, assim, foi um estudo bem funcional. A mesma coisa a gente viu com o ensaio de ELISA, foi um resultado bem semelhante, e a mesma coisa para a expressão. Então, nesse caso, tanto a migração de neutrófilo, a produção de interleucina 8 e a expressão do gene, o padrão deles foi bem semelhante. Então, desse jeito, dessa forma, a gente demonstrou que o haplótipo de suscetibilidade no gene da interleucina 8, ele altera os níveis translacionais desse gene, aqui está errado, gene, modulando o recrutamento do neutrófilo no site de infecção por periodontopatógenos. Então, assim, a gente conseguiu mostrar em uma situação, em um experimento controlado, que realmente esse haplótipo estava relacionado com alteração da funcionalidade da interleucina 8, da resposta inflamatória mesmo. Então, a gente daria para fazer muitas coisas a mais, que podem ser feitas ainda, mas o que a gente achou nesse trabalho foi isso. Ficou alguma dúvida em relação assim, a como que a gente pode aplicar o CRISPR numa pesquisa de estudo translacional, assim, de modulação, enfim, tá me fugindo a palavra, mas acho que dá para entender que como que a gente usou o CRISPR num estudo de... meu Deus, me fugiu a palavra aqui, de... Edição? Funcionalidade, né? Funcionalidade. Tá. Então, assim, a gente partiu de uma técnica básica, tentando aplicar numa coisa mais básica ainda, que é genética, mas relacionada à doença periodontal e ao nível de resposta dos pacientes a essa doença periodontal. É claro que tem muitos outros fatores que interferem. A gente sabe que a doença periodontal é multifatorial. Não vai ser um SNP na interleucina 8 que vai fazer o paciente perder todos os dentes. Não é isso. O que a gente consegue ver aqui é um pequeno passo que, assim, se a gente identificar, por exemplo, que o paciente tem esse haplótipo de suscetibilidade, ele vai precisar tomar um cuidado maior na higiene dele para não ter a doença, mas ele tem condições totais de não ter essa doença, porque não depende só disso, depende também do fator hospedeiro, depende do fator ambiental, depende da higiene. Então, assim, não é só isso, mas é um pequeno passo para ver que, às vezes, se a gente fizer o mesmo tratamento em todos os pacientes, não vai resolver. Então, assim, é um alerta que a gente precisa tomar cuidado um dos cuidados que a gente precisa tomar é com o hospedeiro, com o tipo de resposta dele. E essa eu acho que é uma grande reflexão que a gente tem que fazer. Lívia, posso tirar uma dúvida com você? Claro. Então, o que ele faz, o que você fez nesse estudo com o CRISPR foi clivar, cortar e adicionar uma sequência. É isso? Isso. Tá. Ele também consegue modificar uma sequência já existente? Por exemplo, vamos pensar que eu tenho esse haplótipo susceptível, acho que é o ATC, TTC, acho que é esse o susceptível, né? Sim. E agora eu quero fazer o caminho inverso, eu quero modificar um haplótipo susceptível para que essa célula se transforme num haplótipo não susceptível. Ele consegue fazer não essa adição, mas essa modificação de haplótipos existentes? Consegue. Tem várias categorias do CRISPR, João. Essa a gente chama de recombinação homóloga, que a gente tira em português é recombinação homóloga. A gente tira uma parte e substitui por uma outra que a gente quer. Tem uma outra que chama, que na verdade ela é um pouco mais arriscada, porque quando você faz ela, você pode adicionar coisas, você pode ter uma recombinação não correta, mas também você consegue mudar alguma base só, ou duas bases, você consegue fazer isso. Não em humano ainda, mas assim, in vitro você consegue. Muito legal. Então, na verdade, essa pergunta aí foi mais para que a plateia aí veja quais são as
aplicabilidades e por que que o CRISPR é alguma coisa que ainda vai ser muito usado, né? Sim. Nas suas diferentes formas para estudo, principalmente de causalidade, né? Para comprovar causa, comprovar a importância da genética no desenvolvimento de várias doenças, etc. Sim. Vale dizer que hoje, tipo, na verdade, esse trabalho eu fiz em 2014, entre 2014 e 2015. A gente publicou ele no final de 2015 e ele saiu em 2016. De 2016 para 2020 parece pouco tempo, mas em termos de ciência é muito, né? Tipo, é uma vida. Então, talvez hoje eu poderia fazer essa técnica de só mudar a base do haplótipo. Mas, enfim, era o que a gente tinha na época e também deu um resultado super legal. Acho que foi um bom começo, assim, com o que a gente tinha foi um ótimo começo. Mas, como sempre, pela terceira vez hoje aqui, a ciência evolui muito. Tipo, hoje você acha que o que você está fazendo é o top, daqui 2 dias chega uma coisa que deixa totalmente obsoleto o que você estava fazendo. Certo? Bom, aí, aqui eu vou. Vocês estão me ouvindo? Sim, tudo certo, Livinha. Uhum. Então, tá bom. Então, agora eu vou para outra parte da aula, que é mostrar mais ou menos isso que a gente estava falando, a evolução do CRISPR, porque o CRISPR até essa parte, teoricamente, foi o início dele, era uma coisa assim, simples. O importante de falar sobre o CRISPR é que, assim, parece um bicho de 7 cabeças, mas tudo que você faz no CRISPR, você faz com técnicas bem básicas de biologia molecular. Então, assim, o resultado é maravilhoso, mas o que você usa para fazer CRISPR? PCR, você usa clonagem, você usa extração de gene. Tipo, é tudo coisa muito, muito, muito simples. É que são vários passos, mas todas técnicas absolutamente simples. E então, aí, uma vez que a gente fez isso, publicou, agora saíram outras variações de CRISPR muito interessantes mesmo, que eu vim a descobrir quando eu vim trabalhar no CHOP, quando eu vim trabalhar aqui no Children's Hospital. É bem legal, eu vou mostrar para vocês, eu vou passar por cima, porque também, se a gente entrar em detalhe, vai ficar chato, mas eu acho importante vocês saberem, assim, o que a gente pode fazer? Às vezes, vocês vendo isso, vocês conseguem pensar numa aplicação para a pesquisa de vocês. Até eu mesmo, eu nunca tinha ouvido falar de CRISPR, eu nunca pensei que eu pudesse aplicar ele na minha pesquisa. Quando eu ouvi falar, eu vi que tinha uma chance boa de melhorar muito o meu trabalho. Então, vamos lá, vou falar para vocês hoje as coisas mais atuais de CRISPR que a gente tem. Então, o que a gente acabou de ver, a gente chama de CRISPR-N, que é CRISPR nuclease, eles chamam, que é o quê? É basicamente, você tem a Cas9, que é a enzima que cliva, e o RNA guia, que ele vai direcionar aonde essa clivagem vai acontecer, certo? O que mais que acontece? Então, esse é o básico, é o que a gente acabou de ver. É uma clivagem do DNA, uma edição gênica e uma inativação. Porque a maior parte das vezes que a gente usa isso é para fazer nocaute do gene. O que é nocaute do gene? É quando você impede um gene de produzir aquele RNA mensageiro e, consequentemente, a proteína. Então, você está nocauteando, você está deletando aquele gene da tua célula ou do teu organismo. É um termo muito conhecido, usado para rato, tem muito rato nocaute para determinado gene, ou linhagem celular também, a gente pode fazer nocaute. Então, basicamente, esse CRISPR-N é usado para edição e nocaute de genes. O que a gente tem hoje? Uma coisa muito mais legal. A gente tem outra coisa, gente, desculpa se eu usar algum termo em inglês, eu não sou metida, não é nada disso, porque como eu aprendi isso aqui, às vezes é difícil eu traduzir para o português assim de imediato, mas não tem nada de... Eu amo o Brasil, eu sou brasileira, eu sinto muita falta do Brasil. Então, vamos lá. O CRISPR-I ou CRISPR-I é o CRISPR de inativação.
O que acontece? Qual que é a diferença maior aqui? Em vez de você usar uma enzima ativa como a Cas9, você usa a Cas9 desativada. O que acontece? Você vai ter o complexo Cas9 com o guia, só que você tem um CRAB, tipo como se fosse uma outra proteína associada aqui. O que essa proteína vai fazer? A enzima está desativada, o guia ele vai reconhecer a sequência, tá? Então ele vai anelar exatamente na região que você quer. A enzima teoricamente era para clivar aqui, mas ela não vai clivar, ela está desativada. O que vai acontecer é que esse CRAB, quando ativado, ele vai reprimir o gene de ser traduzido, de ser transcrito, desculpa, de ser transcrito. Então, ele vai diminuir a produção do RNA mensageiro desse gene. Por que isso é importante? Porque, às vezes, você está trabalhando com uma célula que é essencial, com um gene que é essencial para a célula. Então, por exemplo, você está trabalhando com um gene que vai diferenciar a sua célula indiferenciada. Você quer ver o quanto ele é importante para a célula. Se você nocautear, a célula não vai se diferenciar, porque você deletou aquele gene da célula. Nesse caso é interessante porque você consegue ver o quanto ele é importante para a célula. Tipo assim, até quanto ele é represso, essa célula consegue se reproduzir. Por isso que é muito, muito legal esse CRISPR-I que eles criaram. E da mesma maneira do CRISPR-I, eles também criaram o CRISPR-A, que é a mesma coisa, uma Cas9 desativada com um guia para reconhecer a região que você quer ativar mais o gene, só que seria outra proteína, em vez do CRAB, eles usam um complexo de proteínas que vai causar a ativação desse gene. A mesma coisa, às vezes você quer saber o que acontece se você expressa muito um gene, se você expressa muito um determinado gene, vai ajudar aquela célula a crescer? Vai atrapalhar? Então, através do CRISPR, eles desenvolveram outras técnicas que também ajudam muito na pesquisa. Isso é super, super, super atual. Tipo, acho que veio há uns 2 anos atrás, se não for menos. Pode falar. Olivia, isso aí é sempre na molécula de RNA. O que você diz? O guia é uma molécula de RNA, mas a ativação ou inativação dele é no DNA, na região promotora. Ai, no DNA, tá. E como que no DNA a gente consegue inativar algum gene? Porque ele tem uma dupla fita, ele não tem uma proteção, como que eu Sim. consigo inativar? Não, porque na verdade o que ele vai inativar aqui é um fator de transcrição, é um sítio de transcrição. Então, você vai selecionar uma região que o CRAB vai se ligar ao sítio de transcrição aqui, e ele vai inativar esse sítio de transcrição no DNA. Porque o sítio de transcrição... Porque, assim, o que comanda... De novo, deixa eu voltar lá naquele site, naquele slide do... Aqui, peraí. Aqui, ó. A gente tem o DNA, certo? O DNA ele vai se transcrever em RNA. Mas por que ele se transcreve em RNA? Como? Você tem algumas sequências aqui que são conhecidas como sítio de transcrição. Aí, quando esses sítios de transcrição, e também a gente tem fatores de transcrição, né? Os fatores de transcrição, eles vão se ligar nesses sítios de transcrição e vai ativar a transcrição do DNA para RNA. Deu para entender? Certo, perfeito. Uhum. Entendido. Obrigado. Agora vamos voltar aqui. Oi. Oi. Oi, tem uma dúvida também. Aqui é o Eduardo, da Federal do Paraná, de doutorado, tá? Claro, prazer. Prazer todo meu.
Você comentou ali que naquele CRISPR-A e no CRISPR-I, você tem a presença da enzima desativada, certo? Do Cas9. Certo. Teria necessidade ainda dessa presença dessa enzima, já que ela está desativada ali? Não teria como o guia estar necessariamente na proteína da Crab ou nesse complexo proteico? O que acontece é o seguinte: a estrutura do guia é muito pequena, é uma estrutura de mais ou menos 20 aminoácidos. Então, você não consegue ligar uma outra proteína na estrutura do guia, porque é uma estrutura muito pequena. E a Cas9, ela já tem uma estrutura própria, não diria própria, mas ela tem uma estrutura que é boa para ela se ligar, para você ligar outro tipo de proteína nela. Aí a única diferença que eles dizem, e também, ao mesmo tempo que você pode ligar a enzima, as proteínas nela, você consegue ligar o guia. Então, tipo, ela funciona como se fosse um agente de união entre guia e as proteínas. Entendi. Obrigado. Imagina. Podemos continuar? Mais alguma dúvida? Tenho uma dúvida também. Prazer, eu sou a Inaíde, eu faço odonto também na Federal. Para associar esse conjunto proteico na região promotora do DNA, o DNA precisa estar um pouco exposto, ele precisa conseguir identificar nessa região. Se for uma parte do DNA que ele está bem condensada, como é que vocês fazem essa descondensação? Vocês vão usar acetilação e desatilação de histonas? Como é que isso acontece? Não, na verdade, essa parte porque deixa eu pensar para responder essa pergunta, é uma pergunta muito interessante. Essa parte do DNA que é condensada ou descondensada, ela está mais relacionada à epigenética, certo? O que a gente está falando aqui é uma célula numa condição normal de mitose, meiose, assim, a gente não teria o cromossomo, a cromatina não estaria condensada ainda. A gente vai entrar nessa parte depois, mas essa alteração, ela é uma alteração na sequência do DNA. A parte de cromatina e tal, ela não está relacionada à sequência do DNA. Então, quando a gente coloca isso, ele vai identificar a sequência do DNA. Independente de estar fechado ou não. Se tiver fechado ou não, não vai transcrever para RNA mensageiro. Mas vai se ligar. Deu para entender? Acho que ficou meio... Deu sim, obrigada. Não, deu sim, obrigada. Mais alguma dúvida? Então, eu vou continuar, mas pode me interromper. Essa última questão ficou um pouco confusa, depois eu vou procurar e depois você me passa seu e-mail que eu tento te responder melhor, tá bom? Mas, enfim, a diferença do CRISPR-N, CRISPR-I ou CRISPR-I e o CRISPR-A é exatamente essa. Um é para clivar, o outro eles usam a enzima desativada e um inativa e o outro ativa. No meu caso, no caso do artigo anterior que a gente viu, o que mais se encaixa seria esse mesmo, porque eu queria ver a edição, né? O gene editing, tipo, eu queria ver a edição daquele gene, tipo, mudar o haplótipo. Mas em outro caso, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês um artigo que eles compararam o CRISPR-A com o CRISPR-N. Então, aqui, quando ele fala, no artigo ele fala que quando o CRISPR-N está associado com... ele pode estar associado com danos do DNA ou ele pode ser tóxico para células não transformadas. O que isso significa? O que eu falei para vocês. Se às vezes uma célula ela é indiferenciada e você nocauteia ela em um gene essencial para a diferenciação dela, ela não vai se diferenciar. Então, não é possível a gente investigar a função biológica de determinados genes, genes essenciais, né, para alguma função da célula.
E uma outra característica é que o CRISPR-AI, ele te possibilita ver diferentes níveis de repressão gênica. Então, assim, se eu reprimir o gene um pouco, a célula vai continuar se diferenciando ou não? Eu preciso que ela seja totalmente nocauteada para ela não se diferenciar. Então, ele possibilita essa outra visão. E aí, aqui eu coloquei um artigo para vocês, também. O próximo aqui é o artigo. Só coloquei uma explicação bem rápida de células pluripotentes, a gente chama de iPS cells. O que seria isso? Então, a gente tem um indivíduo, a gente coleta células somáticas desse indivíduo, por exemplo, células da pele. Aí, células epiteliais. Aí, uma vez que a gente coleta células epiteliais, a gente consegue reverter a célula somática em célula indiferenciada, tá? Usando alguns fatores de transcrição que vão fazer esse processo de reversão. E aí, essa célula indiferenciada pode, de novo, ser diferenciada em qualquer tipo celular. Então, quando eu referi a iPS cells, são essas células pluripotentes, células indiferenciadas. E aí, esse artigo, ele está vendo o quê? A eficiência do CRISPR-AI em silenciação de genes em iPS cells. Então, aqui, o que ele fez? Basicamente, ele pegou um gene que tinha na célula, que não é utilizado é um gene constitucional da célula, e ele colocou nesse gene a Cas9 desativada, e aqui também, Cas9 desativada, certo? Aqui para o CRISPR, não, aqui é Cas9 ativada, que é para o CRISPR-M, e aqui é Cas9 desativada, que é para o CRISPR-AI. Aí o que acontece? Vamos lá ver. Ups. Ele viu que, e esse Cas9 que ele colocou lá, esse complexo Cas9-CREB e só Cas9 que ele colocou de uma maneira que seria ativado pela doxiciclina. Então, quando ele introduziu essa sequência na célula. Uma vez que ele introduziu essa sequência na célula, ela já estava lá. Quando ele coloca doxiciclina nessa célula, ele consegue ativar o sistema Cas9 desativada CREB, ou só o Cas9. É um outro jeito, porque o jeito que eu fiz foi com plasmídio. O jeito que ele fez foi colocando isso dentro da célula, já em algum gene da célula, e aí ele poderia ativar com doxiciclina ou desativar uma vez que ele tirasse o meio com doxiciclina. Aí, o que a gente consegue ver aqui? Olha só. Aqui seria as células, só que quando ele não coloca doxiciclina, ele não consegue visualizar o complexo Cas9 desativada CREB, porque não tem a doxiciclina. Aqui ele utilizou o DAP para ver o núcleo das células que ele estava trabalhando, e aqui é as três sobrepostas que a gente pode ver que não tem nada além do DAP. Agora, quando ele põe doxiciclina na cultura celular, a gente consegue ver que ativou, a gente consegue ver o sistema ativado aqui, o DAP e aqui a sobreposição. E para o Cas9, ela própria, para o CRISPR-N, a mesma coisa, a gente teve o mesmo resultado. Então, aqui ele só provou que ele conseguiu colocar na célula o sistema que ele ativa com a doxiciclina, ou o sistema Cas9 desativada CREB, ou o sistema Cas9. E onde que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte, quando ele ativa, aqui, o gene NANOG, ele é um fator necessário para a manutenção da pluripotência da célula. Então, quando ele desativou esse gene NANOG através do CRISPR-AI, ele não consegue ver a célula aqui, certo?
o Nanog, porque o Nanog é o que ele quis desativar. O guia dele vai se ligar nessa região do gene Nanog. Uma vez que o guia se ligou na região do gene Nanog e o CRAB desativou esse gene, ele não consegue visualizar esse gene aqui. Ao mesmo tempo, aqui seria o quê? Um outro gene que não está relacionado com o Nanog, então ele consegue ver. E aqui é bom, de tudo aqui, o que a gente tem que ver? Quando ele coloca o guia do Nanog sem a doxiciclina, o Nanog continua ativado. Quando ele coloca a doxiciclina, ele, tipo, dependendo do número de horas aqui, ele consegue ver uma desativação desse gene, uma inativação. No caso dele, o CRISPR-I funcionou melhor do que o CRISPR-N para inativação do Nanog. Ele acha que pode ser alguma diferença entre os guias e tal, mas o que eu queria que vocês focassem aqui seria realmente na função do CRISPR-I. E outra coisa mais interessante ainda é que... depois eu volto. Mas o mais importante ainda é que é reversível. Então, se você coloca a doxiciclina, você consegue desativar a função desse gene. E se você retira, a função volta. Então, ela não é irreversível. E no caso do CRISPR-N, é irreversível. Você não consegue reverter alguma coisa que você clivou. Mas no CRISPR-I você consegue. Então, também isso é super interessante. Aqui todos foram os testes sem dox, com dox, todos esses genes são relacionados à diferenciação celular. Aqui, ele mostrando também que o CRISPR-I funcionou melhor do que o CRISPR-N, porque ele causou menos mutação na célula, mas isso é óbvio, porque o CRISPR-N, ele corta, né? Então, algumas bases são perdidas ali. E no CRISPR-I, não, ele não corta, ele só é inativo. Então, você consegue ter uma eficiência do DNA maior, certo? Então, basicamente, o que eu queria falar para vocês de CRISPR-I e CRISPR-R seria isso. E aqui, a última coisa de CRISPR que a gente tem para falar, que eu tenho para falar também é uma coisa super nova, que é um array de CRISPR. Então, por exemplo, você pega aqui uma célula indiferenciada. Aí você coloca aqui o seu Cas9 desativado com o seu CRAB. Bom, aí você coloca uma library, que é um monte de guia para distinguir várias regiões que você quer identificar nessa célula que já está com a Cas9 desativada e com o CRAB, e aí você vai ter colocado um guia em cada célula. Como você sabe que vai ser um guia em cada célula? Porque você faz um ratio, você tem certeza que você tem um tanto de guia para um tanto de célula. Então, não vai entrar mais de um guia em uma célula. Pode ser que entre, mas a chance é pequena. E aí você seleciona e expande essas células, tendo, tipo, em um experimento só, você pode ter células com diferentes graus, com diferentes genes nocauteados ou inativados. Por que isso é interessante? Eu vou dar um exemplo para vocês práticos. Então, a gente tem aqui essas células indiferenciadas, e aí a gente vai diferenciar essas células em neurônios. Mas pode ser que esse gene aqui, esse guia que vai ligar no gene X, o gene X ele é essencial para a diferenciação de neurônio. E a gente não sabe, porque é muito difícil a gente estudar a diferenciação de neurônio. Então, quando ele diferenciar todas essas células, algumas vão diferenciar, as que não tiverem o gene essencial para essa diferenciação, e outras não vão. E aí a gente consegue fazer um sequenciamento para pegar esse pool de células e ver as células que estão diferenciadas, que genes elas têm. E aí, através disso, a gente consegue ver o que não diferenciou, que
é essencial para a diferenciação dessa célula. Então, essa é uma das funções também super legais do CRISPR, que é trabalhar com a diferenciação celular. E hoje em dia você consegue trabalhar em forma de array, porque em forma de você consegue fazer muitos genes de uma vez só. Então, isso tudo é evolução do CRISPR. Aqui acho que tem um outro exemplo de um trabalho. Aqui é um trabalho bem legal também, que a gente fez aqui, que é o seguinte, a gente está fazendo aí. Então, a gente pegou células relacionadas a câncer, tá? E a gente expressou nessas células o Cas9. Uma vez que a gente expressou nessas células o Cas9, a gente expandiu elas e colocou dentro delas a biblioteca de guia, que nem eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, cada célula dessa minha, ela era, nesse caso, ela era nocauteada para um gene. Porque a gente não usou o Cas9, a gente usou o Cas9. Aí, qual que é a continuação disso? Porque aí a gente pegou essas células e colocou ela numa membrana aqui que simula uma membrana celular, para ver que célula que tinha capacidade de atravessar essa membrana celular. Sendo assim, a gente pode ver, aí a gente sequenciou essa população de célula e a população de célula que não migrou. E aí a gente viu, bom, de células cancerígenas, se a gente nocautear, se ela tiver tal gene nocauteado, ela vai conseguir gerar uma metástase, ela vai conseguir migrar para outros tecidos. Então, isso também é uma coisa super legal para quem trabalha com câncer. Também, talvez a gente poderia aplicar até, pensar em aplicar isso até em periodontia. Não consigo pensar agora, mas com certeza tem alguma aplicação. E basicamente é isso, como que a gente fez. A gente identificou as células que migraram e as células que não migraram. Bom, voltando, até aqui alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida dessa parte? Sem dúvida. Posso continuar? Vou continuar aqui, então. Bom, o dogma, voltando para a parte, a gente acabou de ver toda essa alteração que a gente pode fazer em nível de DNA, certo? Alteração no DNA. Agora, em relação à epigenética. Mais uma vez, se você, quando a gente tem o DNA num livro de receita, pega uma página desse livro de receita e faz o bolo, é basicamente o caminho do DNA até a proteína. Quando a gente vai mexer com epigenética, a epigenética é descrita como uma mudança nos padrões de expressão gênica, as quais não envolvem mudança na sequência do DNA. Então, o que eu falei para vocês? O que eu falei para vocês aqui? A gente tinha uma página, se a gente mudar uma página aqui, riscar, em vez de 2 ovos, riscar 3 ovos, vai mudar a receita do bolo. Agora, em relação à epigenética, a gente não vai mudar nada que está escrito aqui no DNA. A gente vai jogar uma água, tipo assim, vamos supor que o conteúdo que está escrito é o mesmo. O que vai mudar é se a página estiver molhada, a gente vai enxergá-la de outro jeito. E aí, em vez da gente fazer um bolo, a gente vai fazer um cupcake. Então, assim, a gente não vai mudar a sequência do DNA, mas a gente vai mudar a conformação dele. E mudando a conformação dele, você pode mudar o resultado final de formação de proteína e expressão gênica. Então, basicamente, é isso aqui. Então, a organização da cromatina. A organização da cromatina, eu vou passar aqui rapidinho, mas eu vou voltar. Você pode ter aqui, vamos supor que você tem o cromossomo, certo? No cromossomo, ele é composto por regiões que tem eucromatina, que seria esse roxinho, e heterocromatina, que seria o laranja.
o grau de compactação da cromatina determina a acessibilidade à transcrição dos genes. Então, como? Vamos voltar aqui. Se eu tenho a cromatina condensada, uma cromatina fechada, a minha transcrição vai ser repressa, porque os fatores de transcrição eles não conseguem entrar ali para ativar a expressão gene. Por outro lado, se a gente tem uma cromatina aberta, uma conformação aberta, a transcrição ela vai estar ativada, porque os fatores de transcrição conseguem chegar nos sítios que ele tem que ativar na região promotora e desencadear todo o processo de transcrição. Então, a conformação da cromatina também está muito relacionada à transcrição do RNA, formação de proteína, etc. Só que ela não está nada relacionada com a sequência dos genes. Desculpa, a sequência do DNA. Agora, uma vez que a gente falou de epigenética... aqui também é muito interessante a gente falar por que, olhando bem essa figura, a gente pode decifrar, que é uma parte que eu sei que o João Paulo adora, de telômero, a gente pode identificar por que o envelhecimento está relacionado com modificação epigenética. Quando a gente vai envelhecendo, claro que modificações epigenéticas naturais vão acontecendo. E aí, a cromatina vai passando mais de um estágio aberto para um estágio fechado. Então, a gente tem uma região maior de heterocromatina, especialmente nos telômeros. Os telômeros vão aumentando aqui a região de heterocromatina. Então, você não consegue transcrever, você não consegue ter uma transcrição gênica e uma produção de proteína da mesma forma que você tinha quando você era jovem. E aí é aí que surgem os cabelos brancos, é aí que surge menos colágeno na pele, enfim. O processo de envelhecimento está diretamente relacionado com a epigenética. E eu acho super interessante isso. Espero que vocês também. Queria estar olhando para a carinha de vocês, para ver o que vocês estão achando, se vocês estão dormindo, se vocês estão achando legal. Eu sei que é um tema meio maçante, mas estou tentando mostrar exemplos práticos ou aplicáveis nas pesquisas que vocês façam ou venham a fazer para ficar menos maçante. Olivinha, eu vou propor assim, então, no final, quem tiver por aqui ainda, a gente vai todo mundo, eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera para você ter esse feedback nosso daí, tá bom? Agora, o abrir a câmera, ele é ruim para gravação, porque ele toma o lugar da sua apresentação. Ah, entendi. Tá bom. Para gravação, mas aí depois, no final, todo mundo abre e você olha a carinha de cada um de nós que estávamos aqui. Tá bom. Tá bom? Daqui a pouco. Tá acabando aqui já, tá bom? Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas já tá acabando. Bom, enfim, então qual que é a relação da genética com a doença periodontal, né? Da epigenética com a doença periodontal. Então, essa revisão que eu achei super interessante, inclusive é de um brasileiro, esse Rogério Castilho é um brasileiro que trabalha há muitos anos lá em Michigan, e eu adoro quando eu vejo trabalho de brasileiro, trabalhos bons, assim, os trabalhos dele sempre são de muita qualidade. E ele fez essa revisão focando nas alterações epigenéticas e como que elas contribuem ou como que elas podem contribuir com a doença periodontal. Eu já adianto para vocês que a conclusão dele foi que, assim, ainda faltam muitos estudos nisso, mas a gente já tem uma base para entender o quê? Essa figura é a figura presente no artigo dele, que é basicamente semelhante com aquela figura que eu coloquei 2 slides atrás, que uma cromatina menos condensada, ela permite a exposição do fator de transcrição,
e, consequentemente, a produção de RNA mensageiro e proteína, e uma cromatina mais condensada, ela reprime essa expressão gênica. E o que vai fazer isso se abrir, ou ser mais condensado ou menos condensado, são os fatores que se ligam nas estonas, ou na cauda das estonas, principalmente, ou nas estonas, que são isso que fica ao redor do nucleossomo, que vai permitir que ele se abra ou se feche. E tudo isso é comandado por metilação do DNA ou metilação e acetilação das estonas, tá? Como que isso está relacionado à doença periodontal? Bom, na revisão que ele fez, ele achou vários trabalhos legais. Eu coloquei só a primeira página aqui da tabela dele para mostrar que, assim, por exemplo, um dos trabalhos que ele achou, que ele discutiu, foi que eles fizeram, o Offenbacher fez um GWAS, né, que a gente chama de Genome Wide Screening, que é como se fosse um array para você ver alterações genéticas, e ele coletou tecidos gengivais de sítios saudáveis e doentes, de pacientes com doença periodontal e também pacientes sem doença periodontal. E vários genes foram analisados, porque ele fez um array, né? E as diferenças na metilação foram encontradas entre tecidos saudáveis e inflamados. Então, assim, isso foi em 2014, também não é tão distante assim, tipo, é longe, mas se você for pensar, é uma coisa, é uma descoberta nova. Epigenética em si é um tema novo, né? Entre outros vários trabalhos, a gente pode ver vários trabalhos aqui que eles acham diferenças entre pacientes com doença periodontal, com mais metilação ou menos metilação, enfim. Então, esse é um tema que tem que ser muito abordado. E como que essa metilação ou como que essa alteração epigenética vai alterar no tecido periodontal. Então, aqui a gente tem, no sulco, né, a gente tem uma constante exposição desse tecido a periodontopatógenos ou bactérias que não são periodontopatógenos, mas tem uma exposição contínua aqui. O que acontece? E além de outros fatores, como fatores nutricionais, fumo, envelhecimento. Acho que eu falei aging, né, aquela hora. Aging é envelhecimento, gente, desculpa, eu acabei de me tocar que eu falei em inglês. O envelhecimento. E aí, o que acontece? Você tem uma constante troca, uma constante morte celular e renovação. Morte, renovação, morte, renovação. Até uma hora que, se isso se torna muito constante, o fenótipo da célula pode ser alterado. Por quê? Porque os sinais epigenéticos vão ser alterados. Aí, uma vez que o seu fenótipo celular é alterado, o organismo pode reconhecer como se fosse uma célula estranha e ativar, exacerbar uma resposta imune que já foi ativada. Então, basicamente, a gente tem aqui periodontopatógeno no fluido crevicular gengival, aí a gente tem o início da inflamação gengival. Aí, o que acontece? A morte celular e a reparação tecidual vão acontecendo aqui, mas se constante, ele leva a uma alteração do fenótipo celular, causando uma disbiose no sistema imune. Então, basicamente, e também, de novo, outros fatores ambientais que também podem alterar a epigenética nesse tecido periodontal. Então, basicamente, doença periodontal com epigenética, que eu tinha para falar para vocês é isso. É óbvio que tem muito mais detalhes para falar para vocês, mas eu fiquei com medo de extrapolar muito do tempo que eu já extrapolei e ficar muito maçante. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, quiser fazer um journal club, marcar um journal club para a gente discutir algum artigo específico, eu estou sempre à disposição. E é isso, queria agradecer. Ai, faltou meu obrigado.
queria agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade, e espero que vocês tenham gostado e eu posso ter acrescentado alguma coisa para vocês. Bom, acho que agora, se você puder tirar a apresentação. Olha, bons tempos, hein, Livinha? Que saudade. Saudade demais. Bons tempos, realmente. Só tá faltando a Gia aí e o Bruno. E agora? Onde que eu vou? Eu acho que você vai ali ali onde está o compartilhar, como se você estivesse compartilhando. Eu paro o compartilhamento? Isso. Tá. Aí. Então agora, ó quem está entrando. Na hora certa ele entrou. Eu vou até parar de gravar, acho que a gente vai encerrar a gravação para deixar uma coisa mais